pessoal, meu nome é Jéssica, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mão, pé, boca. Eu não sou médica nem especialista, mas eu vou contar para vocês a minha experiência, o que eu fiz para passar por esse momento, que foi aqui em casa, foi muito difícil. Primeira coisa, quem pegou primeiro aqui em casa foi a minha filha, foi a Júlia, e ela pegou no pé, e aí quando a gente viu aquelas bolinhas no pé dela, a gente achou que era picada de inseto. Então é muito comum a gente... quando acontece mão, pé, boca, você associar com outras coisas. Então a gente achou que fosse alguma alergia, algum bichinho que tinha picado ela. Então a gente começou a passar pomadinha de inseto, de picada de inseto para alergia, achando que ela estava com alergia. Depois o que aconteceu foi que eu comecei a ficar com bolhas também, mas não foi nos pés, e sim nas mãos. As minhas mãos começaram a ficar com bolhas dolorosas, né? Parecia que eu tinha queimado, então tinha algumas bolinhas assim. Elas começaram pequenininhas, assim, com uma dorzinha, um incômodo. E aí, rapidamente, no dia seguinte, já começou a doer como se fosse bolha de queimadura mesmo, assim. A sensação era de queimadura. E no terceiro dia também, aí foi pior ainda, e eu não estava mais aguentando, eu precisei ir para o hospital. Então, assim, o que acontece? Mão, pé, boca é uma doença nova, não muito conhecida, principalmente pelas pessoas mais velhas, porque não era uma doença que tinha, então ela é uma doença nova, ela veio pra cá, né? Se eu não me engano, ela chegou junto com o Covid, então ela é relativamente uma doença nova. E a gente viu muitos quadros dessa doença se alastrando rapidamente. Por quê? Porque como você não identifica ela rapidamente, acaba que você começa a passar, né? Porque vai passando para todo mundo, porque você não sabe que você tá com essa doença. A Juju foi a primeira a pegar, e quando a gente foi pro pronto-socorro, aí ela aproveitou, meu marido levou ela no pronto-socorro e eu fui também. E aí foi o diagnóstico certeiro para nós duas, né? Mão, pé, boca, com certeza as duas estavam. Por quê? Depois da mão, eu comecei a ficar com uma afta na boca. E aí eu não tinha associado ainda. Eu falei assim, não, normal, né? Tava com uma bolinha no meu pé, só que eu também não tinha associado ao mão, pé, boca, porque a gente acha que acho que não vai pegar em adulto. Isso é um ponto muito importante, porque muita gente acha que não pega em adulto e pega sim. Quais são os sintomas? Normalmente as bolhas, então são bolhas, pode ser pequenininha, começa normalmente pequenininha, como se fosse um pontinho de picada, parece uma picada de inseto, de alguma coisa. E depois elas podem ficar dolorosas. Eu não sei se criança pega mais leve, porque a Júlia teve e ela ficou normal. Ela não teve febre, ela teve as bolinhas apenas nos pés e não foram bolinhas dolorosas que incomodavam, né? Incomodavam, mas não era assim de ficar chorando, de não conseguir colocar o chinelo e tal. Então, até então... tava tudo bem. Já no meu caso, eu não tive febre, mas eu tive as bolhas e elas eram extremamente dolorosas. Então eu passei uma semana muito difícil. Já com o meu marido, que meu marido também pegou, ele teve febre, poucas bolhas, quase nenhuma, e não eram dolorosas também. Ele teve na mão e nos pés também, e na boca, mas não eram bolhas dolorosas. Então o que eu vou contar aqui pra vocês é o que eu fiz, porque estava doendo muito. Então se você pegou o mão, pé, boca no nível mais tenso, que foi o mesmo caso que eu, então eu espero que esse vídeo te ajude, tá bom? Então a primeira coisa é que quando você vai no médico, eles dizem que você não pode fazer nada, então não tem nada que você possa fazer para evitar os sintomas ou reduzir os sintomas. Simplesmente você tem que esperar o seu corpo reagir à doença. E aí o seu corpo vai reagir à doença e você vai melhorando gradativamente. O problema disso é quando você está sentindo muita dor, né? No meu caso, eu estava grávida, então eu não podia tomar nenhum medicamento. Então, assim, eu já tenho um problema neurológico, eu não queria passar isso pro bebê, assim, né, aumentar as chances dele ter. Então, eu evitava ao máximo tomar o paracetamol.
apesar do paracetamol ser um remédio que é permitido na gestação, eu não quis tomar porque eu não queria passar isso para o bebê, então eu fui evitando o máximo que eu conseguia. Se você tem uma criança pequena e ela está com muita dor, está com muita febre, né, você pode intercalar o ibuprofeno com o paracetamol ou com a dipirona, né, e aí você vai intercalando, quando dá o tempo de um, você já dá o outro, para que ela não sinta a dor, porque realmente a dor incomoda muito, e eu imagino que se minha filha tivesse a dor que eu estava sentindo, seria o caos aqui na minha casa. Então, graças a Deus, ela não estava sentindo a dor que eu estava sentindo. Mas se você quiser evitar, você pode fazer essa troca. Se você também estiver sentindo muita dor e não estiver gestante, você pode fazer usar o ibuprofeno e o paracetamol, claro. Sempre seguindo a regra, né? Se eu não me engano, o ibuprofeno é por 3 dias, então você só pode usar por 3 dias. O paracetamol de pirona é por 5 dias, se eu não me engano, né? Mas leiam lá a bula antes de usar. Para as bolhas, eu pedi alguma coisa para as bolhas e a médica disse que a única coisa que eu poderia passar é a pasta d'água, mas que não ia resolver muita coisa. Realmente não resolveu nada. Foi a mesma coisa que não passar nada. Eu passei 5 dias a pasta d'água e eu passava 2, 3 vezes no dia, até às vezes um pouco mais, porque eu sentia muita dor. E ela não secou a bolha, ela não melhorou a dor, não fez nada. Talvez deu aquela aliviada só no momento de você passar, né, que fica aquele branquinho, mas assim, no geral não serviu pra nada. Então, eu comecei a procurar uma alternativa que me ajudasse. O que me ajudou muito foi o Nebacetin. É uma pomada, se eu não me engano, ela é anti-inflamatória e ela é usada pra, por exemplo, se você fez tatuagem, tem uma queimadura, você pode usar ela. Então, o Nebacetin foi mais eficiente do que a pasta d'água. Então, assim, as bolhas que estavam grandes, que já estavam grandonas, eu estava passando o Nebacetin, ela deu uma aliviada. Mas as pequenas, que normalmente começa pequena e depois ela evolui para aquela bolha cheia d'água, então, aquelas bolinhas iniciais, quando eu passei o Nebacetin, elas já praticamente sumiram. E, inclusive, eu fiquei sem manchas dessas menores, das bolinhas menores, porque eu comecei já inicialmente passando o Nebacetin. As bolhas que ficaram grandes, cheias, né, bem dolorosas, essas eu ainda tenho umas marquinhas. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Eu ainda tenho a cicatriz, né? E aí já faz 1 mês que eu tive uma pé-boca, então ainda ficou um pouquinho de manchinha, mas as que eu passei o Nebacetin, antes delas ficarem cheias, assim, bem grandonas, elas reduziram muito. Então, se você quiser não ficar com manchinhas, né, quiser usa bastante o Nebacetin, que o Nebacetin dá certo. Claro, leiam a bula, vejam se não tem nenhuma contraindicação para você, se você não tem alergia a algum componente do Nebacetin, mas se você não tiver, ela foi assim que me ajudou de verdade nesse processo aí de dor das mãos e dos pés. Vou deixar até algumas fotos aqui para vocês verem a evolução, como começa as bolinhas e depois elas vão evoluindo até ficarem grandes e dolorosas. Depois dos 7 dias elas vão reduzindo, eu não sei se foi exatamente por conta do Nebacetin ou se também já era um processo normal, natural da doença, que vai reduzindo aos poucos. O meu irmão teve e ele falou que ficou uns 30 dias com as bolhas grandes e dolorosas na mão. Então, eu acredito que o Nebacetin realmente tem ajudado nesse processo da redução da dor, das bolhas e nas manchinhas que ela fica, né? Então, ela reduziu bastante. Então, quando eu usei 5 dias a pasta d'água, ela não resolveu nada. Eu usei 3 dias o Nebacetin e as bolhas melhoraram para, assim, 90%, praticamente 90% dentro desse período que eu estava com de isolamento e com a doença. Quantos dias de sintomas? Aí depende do seu corpo, de como o seu corpo vai reagir. Normalmente o vírus fica incubado de 2 a 3 dias, então você não sabe que você tem ainda, fica lá uns 2, 3 dias e depois começa a aparecer esses sintomas. Quais são? Então são bolhas na mão, no pé e na boca. Pode aparecer bolinhas em outras regiões, por exemplo, depois que tudo melhorou, depois que eu já estava bem, algumas bolinhas começaram a aparecer na minha virilha,
e a parte assim de trás do joelho. Então eu entendo que nas partes quentes do corpo também podem aparecer. Então pode acontecer. E aí o que aconteceu? Eu passei o Nevacetim e elas não estouraram, elas não ficaram dolorosas, elas simplesmente desapareceram. Assim como elas surgiram, elas saíram e não ficaram, não evoluíram. Então eu acredito que tenha sido por causa do Nevacetim, mas é uma coisa natural que acontece da doença, né? Pode aparecer em outras partes do corpo e elas vão diminuir. Quando você vai no hospital, eles vão te dar o atestado, e eu acho importante, se você trabalha em comércio ou qualquer lugar que tenha pessoas, eu acho importante você pegar o atestado. Por quê? Porque é uma doença extremamente contagiosa, isso é o que eles dizem, né? Extremamente contagiosa. Mas eu tenho as minhas dúvidas sobre esse extremamente contagiosa. Por quê? Dizem que essa doença passa só de você tocar na mão da outra pessoa, né? Cumprimentar, ela já passa. Se você pôs a mão ali num lugar, depois a outra pessoa veio e pôs a mão também e acabou pondo na boca, ou tal, ela também vai pegar. Então, assim, eu tenho as minhas dúvidas porque nós não sabíamos que estávamos com a doença. E aí a gente não sabia que estava com a doença e a gente acabou indo na casa de alguns amigos e tivemos muito contato, então a gente cumprimentou com um beijo no rosto, a Júlia brincou com as crianças, né, desses nossos amigos, teve o contato normal, abraçou, brincou, né, beijou, e essas pessoas não pegaram. O que eu entendo que ele realmente é extremamente contagioso com relação à saliva. Então eu acho sim que é contagioso pela saliva e pelas fezes. Então, saliva. Se o seu filho tá com mão, pé, boca, evita ao máximo ficar dividindo. Não dividir mesmo. Não é só evitar, é parar de dividir. Não dividir copo, canudinho, colher, sabe? Assim, então, assim, eu acredito que eu peguei da Júlia porque sempre que ela tomava um suco, ela queria dividir comigo, ela me dava o copo e eu tomava também. Então, assim, provavelmente ela me passou dessa forma, pela saliva. Mas também as fezes são extremamente contagiosas. Então, se você tem um bebezinho que está com mão, pé, boca, eu te aconselho, e você não pegou ainda, que você utilize luva, né? Pode ser aquela luva cirúrgica ou pode ser aquelas luvinhas de saquinho, já viu? Também é bem mais barato. A gente tinha aqui em casa, foi umas luvinhas que a gente usou bastante para fazer a comida, né? Então eu usei essa luva de sacola, essa luvinha de saco para fazer a comida e tal, para não pôr a mão nos alimentos. Isso pode ajudar bastante. Mas então, no caso das fezes, eu te oriento, né, se você tem um bebê pequeno, que você toda vez que for fazer a higienização do seu bebê, né, com relação às fezes, que você use uma luva, ou que você, toda vez que você fizer a higiene, que você lave super bem as mãos e passe álcool. Então, higienize bem as suas mãos, para que você não pegue o mão, pé, boca também. O que acontece? No caso das fezes, elas ficam contagiosas por 30 dias. Então, às vezes pode ser que você teve todo o cuidado durante os 7 dias, e aí já passou os 7 dias e você resolve começar a limpar do jeito que você sempre limpou, sem luva e tudo mais, e aí acaba que você pega também o mão, pé, boca. Porque as fezes são extremamente contagiosas. Então, eu te oriento que durante os 30 dias que aconteceu já o mão, pé, boca, que você continue usando luva para higienizar o seu bebê ou passando álcool na mão, e para que você não pegue também. Então, quando você vai no hospital, a única coisa que eles pedem é o isolamento. Nós ficamos 7 dias isolados, porque a gente normalmente são 10 dias que você fica em isolamento. Só que o que acontece é que a gente descobriu depois do 3º dia que a gente já estava com sintomas. Então, o médico deu 7 dias para nós. Chega um momento também que as bolinhas elas começam a estourar, se for assim, essas grandes que nem eu estava falando. Então, toma muito cuidado, que o líquido que sai dessa bolha é altamente contagioso, sim. Então, para você evitar que outra pessoa pegue na sua mão, ou que você pegue em alguma coisa assim e acabe passando para aquilo, usa
um esparadrapo na mão ou usar um band-aid para que evite que aquele líquido saia e acabe passando para outras pessoas. Boca. As bolhas da boca, eu tive muita dificuldade para comer. Então foram 5 dias comendo sopa, só líquido. Não conseguia mastigar e nem engolir, porque eu estava com bolhas dentro da minha boca inteira. Isso foi muito terrível mesmo. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Como eu disse, eu estava grávida, né? E durante a gestação, muitos produtos desses sprays de boca, né? Produtos que você usa para afta, eles são contraindicados para grávidas. Então, eu não usei nenhum desses. O que eu usava, assim, sempre que eu tenho alguma afta, eu sempre uso o própolis. E o própolis sempre resolve muito bem. No caso do mão, pé, boca, não resolveu de nada. Foi a mesma coisa que nada. Eu passava o própolis e não resolvia nada. Então eu usei o própolis durante uns dias, mas não resolveu. O que eu usei que melhorou de verdade foi fazer aquele gargarejo com água, vinagre, bicarbonato e sal. Eu fiz essa misturinha e aí eu fazia 3 vezes. Toda vez que eu comia alguma coisa, eu fazia o gargarejo, né? Faz aquele bochecho e gosto. Então, durante 2 dias eu fiz isso todas as vezes que eu comia. Então, eu comia alguma coisa, né? Tomava uma sopa, eu já fazia isso. Então, comia alguma coisa, já fazia de novo. Então, eu fiz isso 3 vezes no dia e durante 2 dias, graças ao bom Deus, eu melhorei. No segundo dia, eu já estava conseguindo começar a mastigar alguma coisa. Então, esse negocinho de vinagre, água, bicarbonato e sal foi excelente para pulmão, pé, boca. Fiz isso e melhorou 100%. No segundo dia eu já estava conseguindo comer. Se você tem uma criança muito pequena, você pode tentar, porque assim, como ele não vai conseguir cuspir, se for um bebezinho, não vai conseguir cuspir, né? Não é legal ele engolir. Então talvez você pode passar um pouquinho de bicarbonato na onde tá com as bolinhas, com as aftas, talvez possa ajudar. Mas eu espero que você não precise passar por isso. E que sua criança, se ela tiver com essas dores, ou se você tiver, que você consiga fazer os gargarejos e cuspir, porque foram essenciais, assim, para eu conseguir voltar a comer normalmente. E por último, uma coisa que pode acontecer, assim, não é uma coisa tão comum, mas pode acontecer, porque quando eu divulguei lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, já me segue lá nas redes sociais, @JessicaCemolini, no Instagram. Lá eu contei, né, para os meus seguidores que eu estava passando por aquilo. Algumas amigas também já tinham me dado algumas orientações do que fazer, né, como por exemplo esse gargarejo de água, bicarbonato, vinagre e sal. Foi uma das minhas amigas e foi excelente. Mas o que acontece? Quando eu comecei a divulgar lá, algumas meninas vieram falar comigo sobre a queda das unhas. E aí eu vou explicar o que pode acontecer. Não é tão comum, mas quando eu divulguei lá, 3 meninas já vieram falar que aconteceram com elas. Então, pode acontecer com você e eu vou te explicar o que pode acontecer. O que acontece é que pode ser que tanto a criança quanto o adulto, né? Que a criança normalmente ela não vai te falar, né? Mas o adulto ele pode sentir. Pode acontecer de vir uma bolinha dessas bolhas, né, que aparecem nas mãos, elas podem acontecer embaixo da unha. Então pode acontecer no pé ou na mão, a bolinha vai vir embaixo da unha. Alguns adultos podem sentir que tem uma coisa estranha na unha e tal. Então, as crianças normalmente elas não têm como falar, elas não percebem, elas não vão te contar. Mas pode acontecer. A bolinha estando embaixo da unha, ela depois de 30 dias, 2 meses mais ou menos, ela vai já ter secado, ela já vai ter cicatrizado embaixo da unha. E aí a unha começa a descolar da raiz e ela cai. E aí você fica desesperado, porque você fala assim, o que está acontecendo que meu filho está perdendo a unha? E aí você nem imagina, nem associa que há 2 meses atrás você teve uma pé boca e é por isso que a unha do seu bebê, ou da sua criança, ou a sua, está caindo. E aí você vai correndo pro hospital e aí o médico pergunta, você teve mão pé boca? Tive. E aí é isso. Então acontece, a unha cai, descola da raiz, não tem dor, mas é feio, né? Fica feio
e ela vai descolando da raiz e ela cai. Simplesmente cai e aí depois ela cresce de novo. Então, se acontecer com você, não fique desesperado. É uma consequência do mão, pé, boca. Uma coisa importante sobre o mão, pé, boca é que você não vai pegar o mesmo vírus de novo, mas ele pode ter variáveis. Então, por exemplo, assim, se você pegou o mão, pé, boca hoje e aí você tá com medo de depois pegar o mesmo mão, pé, boca, você não vai pegar o mesmo mão, pé, boca. Então, você vai ficar imune a esse tipo, mas existem outras variáveis. Então, pode acontecer da sua criança ela pegar de novo, mas é o mão, pé, boca, só que é de uma variável do mão, pé, boca. Então, é só pra saber que não dá pra pegar o mesmo, né? Às vezes, se você fica com medo, por exemplo, eu usei uma escova de dente e aí eu vou ter que jogar essa escova de dente fora. O ideal é jogar fora, tá? Mas só um exemplo. Eu não joguei a minha escova de dente fora e eu continuei utilizando ela. Eu vou pegar o mão, pé, boca de novo porque eu usei a mesma escova de dente? Não. Você pode pegar outro mão, pé, boca. Uma outra variável que vai vir, sei lá, do lar, ou pode ser que a sua criança pegue na escolinha, mas uma outra variável, não o mesmo mão, pé, boca, tá? Importante deixar esse adendo para que você saiba disso. Eu espero que você fique bem, que você melhore, e eu gostaria de orar pela sua vida se você está passando por esse momento do mão, pé, boca, que o Senhor te dê graça. Então feche seus olhos aí e receba essa oração, que você possa ser curado. Senhor, eu te apresento, Pai, a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Deus. O Senhor sabe das dificuldades, ó Pai, que o Senhor esteja dando clareza, Senhor. Mostra para essa pessoa, Senhor, as coisas que ela pode fazer, Senhor, para passar por este momento, Pai. Ajuda ela, Senhor, dá força, Senhor, para que ela possa passar por esse momento, ó Pai. Mas principalmente que o Senhor possa estar derramando cura e restauração para a vida dela. E que ela possa, Senhor, passar por tudo isso e depois dizer, graças a Deus, ó Pai, não foi nada pior, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Um adendo que eu quero dizer aqui é que se você tem um mão, pé, boca e você está grávida, por favor, vá ao hospital e vá na parte de obstetrícia e solicite um ultrassom. O que acontece? Eu peguei o mão, pé, boca, eu estava de 14 semanas e eu peguei o mão, pé, boca com 11 semanas de gestação. E eu fui no hospital, eu fui na obstetrícia, como estava de 11 semanas, o bebê não dá pra ouvir direito o coração. E aí, ela passou o negocinho lá pra ouvir o coração, e ela disse que estava ouvindo e que estava tudo bem. Mas eu não ouvi nada. E eu não fiz questão de pedir um ultrassom. E o que acontece é que o bebê tinha morrido por causa do mão, pé, boca. Ele morreu na minha barriga, e eu fiquei um mês com o bebê morto na minha barriga. E essa semana passada, que eu descobri na hora de fazer o morfológico, que a gente descobriu que o coraçãozinho do bebê não estava batendo e que ele tinha morrido. Então, assim, eu peço a você que se você estiver grávida, vá. Pode acontecer de não ter acontecido nada, e glória a Deus por isso, espero que não aconteça, tá bom? Mas vai atrás, peça, né, solicite, fale, não, eu quero um ultrassom, eu quero me sentir segura. Peça pro pronto-socorro para ele te fornecer um ultrassom, porque assim, não é comum o bebê morrer por causa do mão, pé, boca, mas pode acontecer se a mãe pegou com muita força, né, pegou esse problema muito forte. Então, no meu caso, como foi muito forte, o bebê não sobreviveu. É claro que tem outras nuances, né, mas aconteceu. E eu espero de verdade que não aconteça com você, que você consiga evitar pegar essa doença. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!